Mateus 11, do 25 ao 30. Diz assim a palavra do Senhor. Naquele tempo, respondendo Jesus, disse: Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste estas coisas aos sábios e entendidos e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim te aprouve. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai, e ninguém conhece o Filho, senão o Pai. E ninguém conhece o Pai, senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Esse é o texto bíblico, mas ainda quero ler a pergunta e resposta do nosso catecismo, Dia do Senhor 38. Temos uma pergunta a respeito do quarto mandamento da lei de Deus, não é? Dia do Senhor 38, pergunta 103. Diz assim: o que Deus exige no quarto mandamento? Primeiro, que o ministério do Evangelho e as escolas cristãs sejam mantidos e que eu, especialmente no dia de descanso, seja diligente em ir à igreja de Deus para ouvir a palavra de Deus, participar dos sacramentos, invocar publicamente ao Senhor e praticar a caridade cristã para com os necessitados. Segundo, que em todos os dias da minha vida eu cesse as minhas más obras, deixe o Senhor operar em mim por seu Espírito Santo e assim começar nesta vida o descanso eterno. Até aqui, irmãos. Amada congregação do Senhor Jesus Cristo, com quais mandamentos da lei de Deus a humanidade tem mais dificuldade? Já pararam para pensar sobre isso? Nós acabamos de ler os 10 mandamentos, né? Deuteronômio 5, a repetição da lei. Mas é uma pergunta importante. Com quais mandamentos da lei de Deus a humanidade tem mais dificuldade? Eu posso responder, sem medo de errar, que com todos. Com todos os mandamentos. No sentido geral, nós tropeçamos em toda a lei de Deus. Mas, mesmo assim, sabendo que nós temos fraquezas nesse sentido, podemos notar que certos mandamentos, existe mais desprezo da parte do mundo. Mais desprezo. Por exemplo, os 4 primeiros mandamentos da lei de Deus são mandamentos meio que deixados de lado. Geralmente se considera que não são mandamentos tão sérios assim, porque eles dizem respeito diretamente ao nosso amor a Deus. Ou seja, a nossa devoção a Deus. Primeiro mandamento, não terás outros deuses diante de mim. Segundo mandamento, não farás para ti imagem de escultura, e seus desdobramentos também. Terceiro mandamento, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. E finalmente o 4º mandamento, que é guardar o dia de repouso, o dia que Deus santificou. Esses mandamentos geralmente são vistos como sendo secundários, não tão importantes. A igreja cristã em geral tem certo apreço ou respeito pelos mandamentos, pela maioria deles. Mas quando chega ao 4º mandamento, ou seja, o mandamento de guardar o dia do Senhor, a igreja, no sentido geral, na maioria das vezes se junta com o mundo na falta de respeito com esse mandamento. Isso é um problema sério. Esta é a nossa situação. Quando nós nos esforçamos para manter o 4º mandamento, quando há cristãos piedosos que eles entendem o que o Senhor está ensinando nesse mandamento, exigindo nesse mandamento e procuram fazê-lo e promover nesse sentido a piedade do dia do Senhor, então esses podem encontrar zombaria não somente do mundo, mas também de muitos daqueles que se chamam de cristãos. E que mesmo se chamando de cristãos, acabam lutando contra a lei de Deus. E isso é algo muito triste, na verdade. Os irmãos já ouviram algumas vezes sobre aquele tipo de cristão que é antinomista ou antinominiano, isto é, ele nega a lei de Deus, ele rejeita de todo o coração os mandamentos do Senhor. E isso realmente é triste demais. Porque Cristo nos ensina que aquele que o ama guarda os seus mandamentos. Não dá para separar o amor a Deus dos seus mandamentos. Não tem como. Mas muitos lutam contra essa verdade. Por isso, para mantermos o 4º mandamento, com boa consciência, e para permanecermos firmes
nesse propósito e até resistirmos, infelizmente, aos escárnios, à zombaria de muitos que são infiéis, devemos ter um bom conhecimento do ensino da palavra de Deus a respeito do quarto mandamento, do dia de descanso. Então vamos aprender que Deus concede um santo repouso para o seu povo. E esse repouso é um repouso baseado em fatos históricos. Não é? Então há uma base para o mandamento. Deus ordena o seu povo a separar um dia. Ele separou um dia, na verdade, para o seu povo guardar, dedicando a ele. Mas o Senhor dá uma base histórica para este evento, para este mandamento. Em primeiro lugar, Deus nos concede um repouso baseado em fatos históricos. Logo no início da palavra de Deus, no capítulo 2 do livro de Gênesis, lemos que Deus separou um dia da semana para ser um dia especial. Ele trabalhou 6 dias criando os céus e a terra e depois ele parou com sua atividade criativa no 7º dia. Gênesis 2, versos 2 e 3 nos diz justamente assim: E havendo Deus terminado no dia 7º a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a sua obra que tinha feito. E abençoou Deus o 7º dia e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador fizera. Você pode se perguntar, será que Deus ficou cansado? Deus fica cansado? Se não, por que então ele descansou? Qual a razão disso? Essa, na verdade, é uma boa pergunta. A resposta é que a palavra que nossas Bíblias traduzem como descansou ou descansar significa literalmente parar, cessar com as atividades. Tá? Então, às vezes, em nossas traduções não temos uma ideia tão fiel assim daquilo que é o pretendido na revelação. Ou seja, Deus não cessou de criar no 7º dia porque ele estava cansado. Ele não é como nós. Ele cessou de criar porque a criação era perfeita. Tudo foi concluído. Ele terminou sua grande obra e se agradou dela. Vejamos Gênesis 1, verso 31, que diz assim: Viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Esta é a avaliação do próprio Deus sobre a sua criação. Ele criou e disse: é muito bom. Uma vez que a criação estava completa, então, Deus consagrou o 7º dia para ser um dia especial, um dia para se deleitar e celebrar a obra da criação. Muitos anos depois, séculos depois, quando Deus libertou o seu povo do Egito, ele ordenou que o seu povo guardasse um dia em 7, não é? Como um dia de descanso. É até interessante pensar sobre isso, porque quando nós lemos na Bíblia, não é, guardar sábado, não é? Essa é uma tradução, ok? Adaptada à nossa própria cultura. Mas a ideia ali é que o que é o sábado, na verdade? É um período, a ideia, na verdade, é semana, não é? É um período de 7 dias. Isso seria o sábado. Você tem um período de 7 dias e, portanto, nenhum dia específico para dedicar a Deus. Essa é a lógica do mandamento, tá? Então isso é importante compreender. Como isso, não é? Com isso ele chamou a atenção do seu povo, quando ele ordenou parar para descansar, não é? Ele chamou a atenção do seu povo para o fato de que o trabalho não existe como um fim em si mesmo. Olha só, nós sabemos que um dos propósitos, não é, claros de nossa própria vida é trabalho. Nós fomos criados por Deus para produzir, para trabalhar. Mas o trabalho, ele não é um fim em si mesmo. Isso é um ponto importante, e esse mandamento nos lembra disso. Devemos parar, então, regularmente para desfrutar do trabalho de nossas mãos. É uma reflexão importante. Do que adianta trabalhar tanto e não poder desfrutar daquilo que você ganhou como fruto do seu trabalho? Não faz sentido. Imagine que alguém só trabalha e vai trabalhando até o fim da sua vida sem nunca poder parar em algum momento, não é? Tirar uma folga para desfrutar daquilo. Não faz sentido, na verdade. Não é? Isso é um tipo de vida escrava, infelizmente. Então devemos parar para isso. Por isso Deus não somente estabeleceu um dia em 7 como um dia de descanso. Não é? Isso era tão importante que ele até ordenou que um ano em 7 anos, no caso, né, num período, também seria um ano de descanso. Era um ano no qual o povo deveria se alegrar, comendo os frutos dos trabalhos anteriores, não é? Não se preocupando com o trabalho naquele momento, porque haveria o cuidado de Deus para suprir as suas necessidades. Seria um ano sabático, um ano de descanso nesse sentido.
Deus deu uma grande bênção então ao seu povo e os ensinou, não é, a não viverem como escravos do trabalho. Nós não devemos ser escravos do trabalho. O trabalho não pode ser o nosso Senhor. Isso é importante demais, irmãos. Além de nos, devemos parar regularmente, esse é o princípio, tá? Para desfrutar o fruto do trabalho de nossas mãos. Esse dia de descanso também nos ensina, não é, a nossa total dependência de Deus. Essa lição de dependência total fica ainda mais clara quando consideramos o ano de descanso, o ano sabático. E Deus explica como seria possível, não é, o povo parar de colher, parar de trabalhar, de semear e de colher por um ano inteiro. Por exemplo, no livro de Levítico, capítulo 25, versos 20 a 22, lemos justamente assim, o que o Senhor diz ao povo, naquele contexto. E se disserdes, que comeremos no ano sétimo? A pergunta do povo seria essa, né? Deus mandou parar um ano inteiro. Vocês vão trabalhar 7 anos na terra, vão trabalhar, lavoura, trabalho. Depois, no 7º ano, vocês não vão fazer nada. Não vão trabalhar, um ano inteiro. Certo? Vão descansar e aproveitar o fruto do trabalho de vocês. A pergunta lógica seria, não é? Que comeremos no 7º dia? Se não vamos trabalhar, vamos comer o quê? Não é? Essa é a lógica aqui. E o Senhor vai dizer, eis que não havemos de semear, nem fazer a nossa colheita. Então eu mandarei a minha bênção sobre vós no 6º ano, para que dê fruto por 3 anos, e no 8º semeareis, e comereis da colheita da velha até o ano novo, o ano nono no caso. Até que venha a nova colheita, comereis a velha. À primeira vista, ler um texto como esse parece algo completamente irresponsável, não é? Se eles não iriam colher nem semear no 7º ano, no 8º ano não teriam comida, pela lógica. Seria a nossa lógica. Mas o que é que o Senhor promete ao povo aqui? Vocês vão descansar esse 7º ano. Não vão trabalhar na terra e eu vou manter vocês. Eu vou fazer com que o trabalho de vocês anterior gere tantos frutos que vocês sejam completamente supridos durante um ano inteiro. Olha só a promessa do Senhor Deus para aquele povo. Tá? E aqui Deus ensina ao seu povo uma lição muito importante de que o povo deveria aprender a depender totalmente de Deus. Totalmente. Porque ele estava dizendo com essa ordem, eu vou providenciar. Não é? Tomem esse ano, o 7º ano, para um ano de descanso, porque tudo o que é necessário, tudo o que é suficiente, eu providenciarei. Abençoarei o trabalho de vocês. Apenas descansem, confiem em mim. Essa foi a mensagem do Senhor Deus ao povo. O dia de descanso, então, é uma celebração da obra da criação de Deus e da sua providência. O povo do pacto devia se alegrar nos frutos do seu trabalho e na criação de Deus e devia manifestar claramente que para as suas necessidades eles dependiam não do seu próprio esforço, não da força de seu braço, mas sim de Deus, sim do cuidado do Senhor. Este é o primeiro fato histórico no qual o repouso do 4º mandamento se baseia, na providência de Deus, na criação. Mas, e você? Essa é uma reflexão importante para cada um de nós. Estamos ouvindo a palavra do Senhor. Mas você que está ouvindo aqui, você confia em Deus? Você confia que o Senhor te sustenta? Que é Ele quem mantém você? Que em última análise, por mais que você... mas pastor, tem trabalho acontecendo, tem muita coisa acontecendo, eu sei. Mas em última análise, tudo está acontecendo pela providência dEle. Por isso a pergunta é importante. Você confia no Senhor? Ou você é um escravo do trabalho? Ou você não consegue confiar que o Deus Todo-Poderoso, que criou do nada tudo que existe e os mantém, não pode sustentar a sua vida? Veja como isso pode ser contraditório para nós, que professamos fé em Deus. Nós estamos dizendo sempre que cremos no Deus Todo-Poderoso, que o Senhor nos mantém, que o Senhor criou o universo, e Ele não só criou, mas Ele, por seu poder, mantém tudo funcionando. Cada lei física, tudo no seu devido lugar, funciona de maneira organizada, e podemos ver assim o poder dEle.
Não é contraditório se nós falamos sobre isso e ao mesmo tempo não confiamos que Ele sustenta a nossa vida? Não é? Por isso a pergunta é importante. Tá? É importante. Devemos aprender, não é, simplesmente a descansar no Senhor, a confiar nele, a entender que Ele é quem nos mantém, não somos nós, não é? Quem nos sustentamos, em última análise, não somos nós, mas é o Senhor. Sem Ele fazer, sem Ele operar, não acontece absolutamente nada. De nada adianta termos toda a força necessária, inclusive a força é Ele quem nos dá. O ânimo, a criatividade, a inteligência, a saúde, tudo, todos os dons. Mas não adianta nada se nós não pudermos confiar nele, somente nele. Esse então é o fato histórico do dia do repouso. Deus manda o povo parar. Parem, descansem e lembrem de que eu criei e de que eu mantenho. Confiem na minha providência. Segundo ponto, então, aprendemos que esse repouso que o Senhor ordena ao seu povo é um repouso que muda a nossa vida agora. São muitas lições sobre o dia do Senhor. Muda a nossa vida agora. Encontramos então esse segundo fundamento para o quarto mandamento, quando Moisés, não é, dá os 10 mandamentos pela segunda vez para o povo de Israel. No capítulo 5 do livro de Deuteronômio, que nós lemos, não é? Depois de 40 anos no deserto, o povo estava pronto para entrar na terra prometida. Aí Moisés fala os 10 mandamentos novamente. Desta vez, porém, encontramos uma base diferente para o quarto mandamento. Não é? Quando lemos o texto de Êxodo 20, notamos que há uma pequena diferença, não é, da repetição da lei em Deuteronômio capítulo 5. Tá? E essa é a diferença. No capítulo 5 de Deuteronômio, versículo 15, diz bem assim: porque te lembrarás que foste servo na terra do Egito, e que o Senhor teu Deus te tirou dali com mão poderosa, com mão forte, não é? E braço estendido, pelo que o Senhor teu Deus te ordenou que guardasses o dia de sábado. Em outras palavras, o dia de descanso não era somente uma celebração da criação e providência de Deus, mas também uma celebração da salvação realizada pelo próprio Deus. Era uma lembrança de que depois de muito tempo, como escravos no Egito, durante gerações, Deus finalmente havia libertado o seu povo. E o Senhor lhes deu descanso. Lembre-se, eles eram escravos. Deus os libertou. Então isso é simplesmente maravilhoso. Essa é a mensagem do quarto mandamento. O dia de descanso, então, era um tipo de pregação da bondade de Deus, como um sinal. Não é? Para um povo que vivia num mundo onde os homens se tornaram escravos do trabalho, Deus mandou esta realidade. Ele mudou essa realidade. Ele disse: parem. Veja, o mundo é escravo, as pessoas vivem para trabalhar. Elas não pensam em outra coisa a não ser trabalhar. O Senhor disse nesse mandamento: parem, parem. Tá? Quero que vocês trabalhem pesado sim, com todo o esforço, mas também quero que vocês desfrutem com alegria o fruto do trabalho de vocês. Para um povo que vivia no mundo onde os homens achavam que pelo próprio esforço iriam mudar as próprias vidas, nesse sentido, Deus ordenou e disse: parem. Quero que vocês descansem em minhas promessas e confiem em meus cuidados. Há pessoas realmente que são incrédulas, né? E acabam entendendo que, porque são materialistas, elas entendem que tudo depende delas. E não é assim. Por isso Deus deu o mandamento: parem, confiem na minha providência. Eu quero que vocês dependam completamente de mim. E para um povo que tinha sido liberto da escravidão, Deus mandou: parem. Lembrem-se de que vocês foram escravos, mas eu libertei vocês. Não faz sentido eu ter libertado vocês e vocês continuarem com a mente de escravos. Nenhum. Como pode? Vocês têm a lembrança da dor no Egito, da humilhação do Egito, de como vocês eram explorados no Egito, de como vocês não tinham a possibilidade de descansar, de dedicar a sua fé ao seu Deus. E agora eu libertei vocês. Então, sejam livres nesse sentido. Assim, o quarto mandamento era uma grande mensagem de Deus ao seu povo, não é? A mensagem de que cada semana, não é, havia
esse chamado, esse santo chamado, que era, na verdade, entendam isso, uma verdadeira pregação sobre Jesus Cristo lá no Antigo Testamento. Tá? Deus estava lembrando ao seu povo de uma forma muito concreta que depois da escravidão haveria libertação verdadeira da parte dele. Ouvimos, não é, que o repouso do quarto mandamento se baseia em fatos históricos, certo? E em segundo lugar, não é, nós vamos também perceber isso, né, que o repouso do quarto mandamento muda a nossa vida agora. Se Deus, pelo quarto mandamento, ordenou a igreja do Antigo Testamento a lembrar sempre da obra da criação e da libertação, e assim o mandamento falou ao povo de Deus, quanto mais este mandamento não fala à igreja do Novo Testamento, a nós. Nós cristãos que recebemos conhecimento do Filho de Deus. Nós conhecemos, não é, o poder criativo de Deus pelo qual Ele está renovando a sua criação. E como é que Ele está renovando? Nós somos pecadores desde o nosso nascimento, ou até antes da nossa concepção. Nós nascemos em pecado. Deus está restaurando. Tá? De pecadores miseráveis, Ele tem feito uma nova criação. Segundo aos Coríntios 5, verso 17, aprendemos que se alguém está em Cristo, nova criatura é. Ou podemos traduzir, uma nova criação não é? Nós conhecemos então a providência de Deus, que Ele cuida de suas criaturas renovadas. Que Ele cuida. Romanos 8, verso 32, podemos lembrar desse texto: aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com Ele todas as coisas? Também podemos e devemos lembrar da salvação que vem de nosso Deus. Esta, então, é uma palavra para nós cristãos. Nosso Senhor Jesus Cristo nos libertou não de uma escravidão física no Egito. Nós somos brasileiros, nós nascemos aqui. Nós nunca fomos escravos aqui, na nossa geração, eu digo. Quando eu nasci, quando vocês nasceram, não é? Tudo o que tinha a ver com escravidão já tinha sido abolido. Certo? Então Cristo, Ele não está nos libertando de uma escravidão social nesse sentido. Nós não nascemos no contexto do Egito. Cristo nos liberta de uma escravidão muito pior, uma escravidão espiritual terrível. A escravidão ao pecado, a escravidão ao diabo. O mundo vive, entendo isso, irmãos, não fazendo a vontade de Deus, mas o mundo vive contra a palavra de Deus, fazendo a vontade do diabo, não a vontade de Deus. Nós sabemos muito bem quantas pessoas se interessam em seguir o que a Bíblia ensina. São poucas pessoas. Mas é claro que a maioria das pessoas vão se interessar em seguir, não é, os impulsos de sua própria carne. São as nossas vontades pecaminosas. Isso é vendido, divulgado, propagado. Isso está em filmes, em séries, em músicas, em tudo. Porque é isso que as pessoas querem. Cristo nos libertou dessa escravidão. E assim, como todos os demais mandamentos, né, o quarto mandamento se torna muito mais profundo e mais amplo no Senhor Jesus Cristo. Esse é um ponto muito importante. Nós lemos os 10 mandamentos, certo? Mas agora nós somos cristãos. E uma vez que estamos em Cristo e aprendemos de Cristo como nosso mestre, como nosso sumo sacerdote, nós podemos compreender que toda a lei de Deus tem um significado muito mais profundo e amplo no Senhor Jesus Cristo. Assim também o quarto mandamento. Quando nós celebramos então o dia de descanso hoje é dia do Senhor, não é? O nosso descanso é uma profissão, é uma confissão de nossa fé. Guardarmos o dia do Senhor é uma confissão pública de nossa fé. Quando guardamos o dia do Senhor, estamos dizendo com os nossos atos: creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor. É isso que estamos dizendo com os nossos atos quando guardamos o dia do Senhor. Quando guardamos o dia do Senhor, estamos dizendo por meio de nossos atos: Deus me fez uma nova criatura. E Deus cuida de cada um dos seus filhos. Deus nos salvou, não é, da morte e nos libertou do pecado, da escravidão ao pecado, eu digo. Assim, celebramos a criação, a providência de Deus e a salvação, não é, que vem do Senhor. É tudo isso que estamos celebrando
quando no dia do Senhor, no dia do domingo, nós paramos, nós deixamos tudo de lado, os trabalhos, as preocupações com problemas da escola, do trabalho, da faculdade, tudo fica para lá. Nós deixamos essas coisas de lado para podermos parar e literalmente descansar em Deus, confiando no seu cuidado, celebrando assim a criação, a providência e a salvação que Ele nos deu em Jesus Cristo. É por isso, quando paramos um dia em 7 para guardar o dia do Senhor, estamos obedecendo a ordem de Deus de não sermos escravos de nosso trabalho. Estamos obedecendo a ordem de Deus de desfrutarmos dos frutos do trabalho semanal e de consagrar um dia, não é? Consagrar um dia em 7 para uma celebração especial da bondade de Deus em nossa vida. Deus é bom em sua vida, você tem testemunhado do cuidado de Deus, da sua bondade, você está respirando, você está vivendo, você acordou hoje, tudo isso manifesta a bondade do Senhor. Como podemos fugir da celebração em seu dia? Quando temos um compromisso sério de participar em todos os cultos, ou seja, as santas convocações, estamos mostrando que entendemos a verdade que, por exemplo, Tiago fala no capítulo 1 e no versículo 18 de sua carta, quando ele diz: segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade, para que fôssemos como que primícias das suas criaturas. Em outras palavras, quando paramos de trabalhar no dia do Senhor e quando somos fiéis em participar dos cultos, estamos mostrando que entendemos que é pela pregação da palavra da verdade que Ele, Deus, gera novas criaturas neste mundo. Assim, nem eu, ou vocês, ou qualquer cristão verdadeiro, se a pessoa crê em Jesus Cristo, se tem gratidão no coração, qualquer um que realmente crê no Senhor, não quer, deixar de celebrar o seu santo dia. Qualquer um que sabe como foi liberto pelo Senhor, que sabe quem era e agora sabe da esperança que tem, não quer se afastar, não quer viver como o mundo enquanto o povo do Senhor Deus se reúne para celebrá-lo, porque não faz sentido isso. O dia do Senhor é para quem está livre em Cristo, para quem foi livre, foi liberto por Jesus Cristo. Esses querem servir ao Senhor nesse dia. Quando paramos com o trabalho normal, para fazermos do dia do Senhor obras de caridade, por exemplo, para cuidarmos dos necessitados, para sermos hospitaleiros, estamos declarando ao mundo que nosso Deus não somente renova os seus filhos, mas também que Ele cuida deles por meio da comunhão dos santos. Assim, nossos atos de amor cristão são uma celebração da providência de Deus. Se queremos alguma coisa para fazer no dia de domingo, no dia do Senhor, algo além do horário do culto, por exemplo, fora, nós temos muitos princípios para serem aplicados nesse dia. Pensemos, por exemplo, no dia do Senhor, em fazer obra de caridade, cuidando dos necessitados, em sermos hospitaleiros com os nossos irmãos, para que então possamos declarar que Deus não só nos renova, mas que Ele também cuida de cada um de nós. E por isso temos razões sempre para louvar a Deus. Quando paramos de trabalhar para guardar o dia do Senhor, estamos declarando ao mundo que o nosso Salvador ressuscitou dentre os mortos para nos libertar de uma vez por todas da condenação. Assim, aqueles que são verdadeiros crentes, que foram realmente libertos por Cristo, param com suas atividades normais, pois não conseguem continuar com sua rotina normal do dia a dia, quando o povo de Deus está celebrando a bendita salvação que lhes foi dada em Jesus Cristo. O lugar do cristão, no domingo, é reunido com sua igreja. O lugar do cristão, no dia do domingo, no dia do Senhor, é justamente a comunhão dos santos, a congregação do povo de Deus, para então adorá-lo.
Aprenda isso, querido irmão, querida irmã. O seu jeito de guardar o dia do Senhor é uma pública profissão de sua fé. Se você se esforça para deixar todos os seus trabalhos normais de lado, para desfrutar as bênçãos da criação, para desfrutar da pregação da palavra de Deus e para encorajar os irmãos, não é? E para se alegrar na comunhão com os santos, você está celebrando a criação, a providência e a salvação que vem de Deus. É por isso. Mas ouçam bem. Ouçam bem. Se alguém despreza o dia do Senhor, não é? Está celebrando o seu próprio orgulho, a sua própria cobiça e a sua falta de fé. Quem tem desprezado o dia do Senhor está celebrando a si mesmo. Sabe por quê? Porque quando se despreza o dia do Senhor, essa pessoa declara que o que importa são os seus gostos, são as suas vontades, é a sua agenda. O que importa sou eu. Esse é o ponto. Quando você continua com as suas tarefas normais também no domingo, você não valoriza a pregação viva da palavra de Deus, que gera novas criaturas. Há muitas pessoas que realmente não entendem isso e acham normal. Normal. É como se não faltar ao culto por uma razão boba que seja. Eu não estou falando de razões que sejam realmente justificáveis. Eu estou falando de desculpas que as pessoas gostam de dar, não é, para faltarem ao culto. Quando faltam ao culto, muitas vezes, esses que não dão valor, eles tratam essa falta como se fosse perder o capítulo de uma novela. Como se fosse perder o episódio de uma série. Irmãos, não é a mesma coisa, não. Isso é muito importante. Isso é sério. Tá? Isso é muito sério. E se você nem quer se esforçar para ouvir a pregação da palavra viva de Deus, menos ainda você vai querer, por exemplo, ser um membro vivo da igreja, ajudando a comunidade com a sua própria vida, com seus recursos. Quem é que vai se importar? Para pensar sobre isso. Se alguém não ama o dia do Senhor, se alguém não se importa com a pregação do Evangelho e acha que tem coisas melhores para fazer no domingo, essa pessoa se importa com a igreja? É claro que não. Não está nem aí, ó. Se abriu, se fechou, tanto faz como tanto fez. Se vai ter igreja aqui no Jacintinho, se não vai ter igreja no Jacintinho, tanto faz como tanto fez, a vida que segue. Isso é um problema. Grave, na verdade. Então, se você continuar trabalhando no dia do Senhor por sua própria opção, né? Nós sempre vamos excluir nesse princípio aqui aqueles que precisam, que são chamados a trabalhar. Um exemplo claro, pais de família, não é, que trabalham e o emprego que eles têm é por escala, não é? Então escalam ele para trabalhar no domingo. Ele tem que trabalhar porque ele deve cuidar de sua família. Eu estou me referindo não a esse tipo de situação. Eu me refiro a pessoas que fazem a opção para isso, que não colocam em sua própria agenda, em seus planejamentos, quando são jovens, que estão crescendo, que vão começar a olhar para o mercado de trabalho e não se preparam para isso, não estão planejando em se esforçar e estudar para ter um bom trabalho que não nos obrigue a trabalhar no dia do domingo. Tem que se programar para isso. Não pode achar normal sermos tirados da congregação do povo de Deus no dia do Senhor. Isso não é um encontro casual, não. É um santo chamado de Deus. Então, se você continuar trabalhando por sua própria opção, não é? Você estará publicamente confessando algo também. Então, do mesmo jeito que quando nós guardamos o dia do Senhor, nós fazemos a pública profissão de fé com a nossa atitude de obediência, de que Deus, nós cremos que Deus é o Criador Todo-Poderoso, não é? Aquele que sustenta todas as coisas. Quando nós não fazemos isso, também estamos declarando, não é, a nossa incredulidade. Porque estamos dizendo, não confiamos em Deus. Eu não posso parar, eu não confio em Deus. Eu não posso confiar nele. Se eu parar e obedecer a este mandamento, eu vou ter prejuízo. É desse jeito. Sabe o que você está dizendo com sua atitude? Se você age assim, Deus não consegue cuidar de mim. Quem não pode parar no dia do Senhor para dedicar a Deus
com o povo do Senhor. Quem sempre escolhe trabalhar. Porque tem pavor de que amanhã lhes falte o alimento. Essa pessoa está dizendo com sua própria vida: Deus não consegue cuidar de mim. Eu preciso cuidar de mim mesmo e só eu posso fazê-lo. Eu preciso para sobreviver, quer dizer, sobreviver não. Na verdade, o que muitos fazem, essas são as desculpas que as pessoas inventam, não fazem porque precisam. Mas é para comprar o som mais caro. É para poderem ganhar mais e comprar aquela moto tão desejada. Talvez fazendo hora extra para comprar uma televisão gigante para casa. Para comprar um iPhone do último lançamento, da última geração, para ter coisas. Ou seja, alguém assim está declarando com a sua própria vida que ele vive pela própria cobiça. Ele não pode esperar, ele não pode descansar, porque ele não está satisfeito com o cuidado de Deus. É isso que aqueles que desprezam o dia do Senhor revelam com suas atitudes. No livro de Êxodo, no capítulo 31, verso 13, Deus nos ensina que guardar o dia de descanso, o dia do Senhor, é um sinal que o seu povo é um povo separado do mundo. Certamente, é o que o Senhor diz nesse texto, Êxodo 31, verso 13, certamente guardareis os meus sábados, ou seja, os dias de descanso, pois é sinal entre mim e vós, nas vossas gerações, para que saibais que eu sou o Senhor, que vos santifica. O sinal do dia de descanso era tão importante que Deus até mandou que aquele que não guardasse esse dia recebesse a pena capital, fosse morto. O dia de descanso era um sinal da aliança de Deus. Era um sinal que o povo de Deus era um povo separado do mundo. Quando nos reunimos como povo do Senhor, no dia de domingo, estamos dizendo para o mundo: nós pertencemos a Deus, Ele é o nosso Senhor e, portanto, é a agenda dele que governa a nossa vida. Quando fazemos o contrário, também estamos dizendo ao contrário. Profanar e desprezar o dia de descanso era profanar e desprezar a própria aliança de Deus. Era desprezar a criação, a obra da providência e da salvação de Deus. Se era um pecado tão sério para a igreja lá no Antigo Testamento, quanto mais sério é para nós se desprezarmos o dia de descanso. Temos muito mais para celebrar do que eles tinham. Muito mais, porque conhecemos a realidade da promessa de Jesus Cristo, que eles apenas estavam esperando. Eles só esperavam o que foi cumprido em Cristo e que nós temos. Podemos celebrar o fato, de que pelo poder do Espírito Santo, o Espírito de Cristo, ele está transformando as nossas vidas pela pregação pura de sua palavra. Podemos celebrar e praticar o amor divino e o cuidado que existe entre os filhos de Deus, os discípulos de Jesus Cristo. E podemos louvar a Deus que nos libertou da morte e podemos ouvir a pregação de Cristo para nos fazer crescer na aplicação da nossa salvação em nossa vida cotidiana. É assim que o santo repouso muda a nossa vida, nos ensinando também, nos guiando. Mas para concluir, vamos aprender que o quarto mandamento nos ensina que Deus nos dá um repouso que fala sobre uma esperança futura. Ele nos manda parar, descansar, para que tenhamos esperança. No Antigo Testamento, o dia de descanso era um tipo de pregação. Proclamava a futura salvação que viria por meio de Cristo. Proclamava que um dia o Messias, o Cristo, iria libertar o seu povo. Assim, a libertação dos dias e dos anos de descanso, ou a celebração no caso, e também a lembrança da libertação do Egito, eram apenas sombras
que apontavam para uma realidade maior, apontavam para uma esperança futura maior. Deus libertou o seu povo do Egito. Ele os deixou entrar na terra prometida. Ele deu os dias de descanso como lembrança daquela libertação. Mas como lemos na carta aos Hebreus, por exemplo, o descanso no Antigo Testamento não era um descanso de verdade. Era sombra. O dia de descanso falava sobre um descanso muito mais profundo. Um descanso não é que podemos achar somente naquele que disse o texto de nossa pregação. Mateus 11, verso 28 e 29. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. É para isso, é para Ele, Cristo, que o mandamento sempre apontou. Para o descanso em Cristo. Quando obedecemos então ao quarto mandamento, ao mandamento do Senhor, e assim guardamos o dia do Senhor, então experimentamos cada vez mais aquele descanso para a nossa alma. Deixamos para trás todas as preocupações do trabalho semanal. Deixamos para trás toda e qualquer tentativa de conseguir algo, de ganhar o mundo pelo nosso próprio esforço. Celebramos o descanso verdadeiro que já chegou, que é Cristo. Descansamos no Senhor Jesus, descansamos na Sua palavra. Aprendemos de novo sobre nossa total dependência dEle, dependência em todos os sentidos, porque Ele sim tem nos dado, por isso podemos descansar, porque Deus tem providenciado. Não somente aquilo que é necessário para o nosso corpo, mas também para a nossa alma. Nós recebemos o Evangelho, os sacramentos, somos abençoados com tudo isso. É quando deixamos de correr, nesse dia, é quando deixamos de correr para todo lado. É quando nós nos sentimos ainda mais dependentes de Deus e estamos mais conscientes de seu cuidado. A cada vez que nós nos reunimos, nós somos mais conscientizados da nossa dependência dEle e de como Ele, como um Pai fiel, cuida de nós. O dia de descanso é para exaltarmos as grandiosas obras de Deus, a sua criação, a sua providência e a salvação que Ele realizou em Cristo. Quando valorizamos este dia, isto muda as nossas vidas, e notem isso como uma exortação séria. Se muitos cristãos hoje não têm provado de mudanças em sua própria vida, não têm amadurecido na vida cristã, eles estão colhendo um fruto terrível disso. Não querem saber do dia do Senhor e estão perdendo. Estão perdendo muito. E quando aquele dia de descanso nos ensina a viver na dependência total de Deus, nós começamos a provar as primícias do descanso eterno. Um dia na eternidade, quando Cristo voltar, todos nós desfrutaremos, não é? Para todo sempre de sua providência com um nível de consciência muito maior. Muito maior, porque Ele será tudo em todos. Mas Ele começa a nos ensinar isso hoje. O dia do Senhor, não é? É um vácuo no tempo. Nessa guerra que vivemos no mundo espiritual, ideológica, política, é um momento onde nós podemos simplesmente parar e nos concentrar na eternidade. Plantados na casa do Senhor, cresceremos e floresceremos no Senhor Jesus Cristo até o dia quando Ele nos receber em glória e perfeição. A cada semana, irmãos, no dia do Senhor, no dia de hoje, estamos nos preparando para o grande encontro, no grande dia do Senhor. Possamos crer nisso e entender a grande bênção que é sermos chamados por Deus para no domingo estarmos reunidos e ouvirmos a mensagem que vem da eternidade, que vem do céu e que nos alimenta, nos assegurando que um dia estaremos com Ele. Amém.